Olá! O Vida Vivida de hoje vai conversar com a diretora mais jovem da rede de museus federais do Brasil. Intelectual, ela sabe como ninguém a combinação entre as ciências exatas e humanas. Annelise Pacheco. Tudo bem, Annelise? Tudo bom, Camila. A gente vai conversar e você também vai responder as perguntas da nossa galera na telinha. Tá bom. Mas antes, vamos consultar os arquivos da vida de Annelise Pacheco. Annelise nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de junho. O pai, o senador Álvaro Pacheco, tinha uma editora e desde pequena ela adorava ler. Na adolescência, uma paixão por um professor de física no cursinho pré-vestibular influenciou Annelise a ingressar na área das ciências exatas. Em 85, ela se formou em física na PUC. Fez pós-graduação em análise de sistemas e mestrado em ciências da computação. Annelise trabalhou na IBM, mas logo depois foi parar numa produtora de filmes, onde fez muitos amigos. Assim, começou a descobrir o seu talento para as ciências humanas e a se aprofundar em filosofia e comunicação. Hoje, aos 38 anos, Annelise é diretora do Museu da República. Com a tese de doutorado, veio o primeiro livro, Das Estrelas Móveis do Pensamento. Annelise, você acabou de lançar um livro sobre Revolução Tecnológica e Informação. Foi difícil escrever sobre um tema tão atual? Difícil não foi. Foi difícil, né? Porque você escrever sobre o que é contemporâneo, né, é sempre complicado, né? Porque você tem que sempre estar adiante do que está acontecendo para o livro já não nascer velho, nem ser muito técnico. Mas era a minha inquietação maior, né, de como ver o homem, e eu percebia isso através também da minha formação, né, que veio de ciências exatas e depois ciências humanas, e via essas coisas nitidamente se combinando e sentia que eu tinha algo a contribuir, né. O livro trata especificamente do quê? O livro, ele faz uma análise, né? Ele faz, na verdade, um diagnóstico do século XX. Se quiser ser até um pouquinho mais... Vou pegar aqui, o livro vai mostrando. Pode continuar falando. Um pouquinho mais ambiciosa, né? Quer dizer, ele fala desde Descartes, né? De todo um pensamento linear, todo um pensamento cartesiano que norteou as ações do homem, que, de uma certa forma, balizou várias teorias sociais, políticas, né? Principalmente no século XX, né? Desde o positivismo de Comte, né? Até todas as teorias que chegaram a ser chamadas de ciências políticas, que você podia aplicar os paradigmas da ciência numa área humana, numa área onde muitas vezes é a heurística que vale, o bom senso, né? Você sistematizando aos moldes de um modelo fechado, cartesiano, determinista. Então, o livro pego dois fenômenos que estão muito presentes e bastante recentes. O primeiro é dessa revolução digital, que você fala assim, a revolução digital no computador, né? À medida que o telefone hoje é digital, que a televisão é digital, que o aparelho de som é digital, né? Então, na verdade, os meios de comunicação hoje são todos digitais. E com a globalização, que é justamente esse fenômeno que você tem hoje a informação em tempo real em qualquer parte do mundo. Então, como esses dois fenômenos se combinam, né, e o que eles geraram para o homem, quais foram as inquietações que eles geraram, e eu tomo como linha, né, de pensamento o tempo todo, quer dizer, essa linha cartesiana, de que forma ela foi saturada, de que forma ela foi explorada e quais são as possibilidades para o homem hoje a partir desses dois fenômenos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viveu algum tipo de conflito? Porque você é especialista nas áreas de exatas e humanas. Você alguma coisa teve a sensação de que você estava tendo que negar uma coisa em função da outra? Negar? Não, nunca neguei, sempre afirmei. Pelo contrário, até quando você não falou no meu currículo, mas eu já trabalhei numa pizzaria, né? Fui pizzaiola também, né? E até isso, quer dizer, eu procuro sempre, em tudo que eu faço na minha vida, né? Trabalhei como recepcionista na Eco 92,
E fiz com o maior orgulho, né? Porque eu acho que qualquer trabalho é digno, né? Essas pessoas que estudante é garçom, garçonete nos Estados Unidos, mas aqui é um horror, né? É uma coisa preconceituosa, fora de sentido. Mas qualquer coisa que eu fiz na minha vida, eu sempre procurei aproveitar de alguma forma. De alguma forma, eu tenho a sensação que a minha vida foi a construção de um quebra-cabeça até esse momento. Mas você já esbarrou em pensamentos contraditórios que você teve que falar, opa, e agora? Não, porque eu sempre fui movida por paixão, né? Desde pequena, muito impulsiva, muito curiosa. E como você falou, né? Eu fiz física porque me apaixonei perdidamente por um professor de física. Aprendi a língua porque me apaixonava pelo inglês, e aí para namorar, para tudo, para discutir. Então, rapidamente eu sabia a língua, para um francês, mesma coisa. Então, eu tinha esses momentos de curiosidade, né? E esgotava de uma certa forma, né? Quando eu fiz física, eu não me arrependo de nenhum momento, porque deu uma certa ordenação para o meu pensamento, mas foi claramente por causa do professor. E também nenhum estudante com 17 anos, eu acho um absurdo, né? Você resolver o que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Fala adolescente, mas é uma criança ainda, né? Você não tem noção quer dizer, não é só pensando no mercado de trabalho, mas eu acredito que você só pode ser bom, né? Naquilo que você se identifica, né? Naquilo que você tem tendência, né? Se você for bom, for fazer aquilo porque o mercado está precisando daquele tipo de... Você vai ser medíocre, né? Dificilmente você vai conseguir progredir, ter aumentos de salário, você vai sobreviver, né? Você acha que demorou muito para você entender o que realmente você queria? Quando eu parei a física, por exemplo, eu vi que eu optava, ou ia para trabalhar num laboratório de fibra ótica em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, e era engraçadíssimo que os professores tinham Fusca, né, que o limpador de para-brisa não funcionava, o vidro de trás não existia, aquelas coisas assim, bem de filme, mas bastante reais, na vida de um físico que não se preocupa com nada material. Ia passar o final de semana fazendo churrasco na casa de físico e sábado e domingo na biblioteca estudando, né? Ou ia procurar outras coisas. E aí, como eu resolvi procurar outras coisas, como um bacharelado de física, né? Ou você vai dar aula em colégio, ou você opta por uma outra coisa... Então vai ficar maluca. Aí eu falei assim, bom, o que eu tenho, né? Isso foi o que sempre me ajudou na vida, por eu ter essa curiosidade e essas ferramentas que a cada hora eu puxo uma assim do bolso. Eu falei assim, eu tenho inglês, né? Que eu aprendi. Aí eu fui dar aula de inglês para executivo. Aí com 6 meses dando aula em Berlitz, não sei o que, eu falei, não, eu não estudei física, não sei mecânica quântica, não passei para ficar sendo babá de executivo. Não, nem da aula, porque eu acho também não é demérito nenhum. Mas fiz isso e logo em seguida, claro, né, veio a curiosidade intelectual e me puxou de novo para fazer computação. Que aí eu fiz com toda a paixão do mundo, né? E aí também falei assim, não, quando eu trabalhei na IBM eu me senti no filme do Chaplin, né? Naquela coisa de todo mundo ir junto, almoçar, voltar e eu... Bem mecânica. Muito mecânica, e a liberdade é uma coisa muito importante para mim, né? Eu poder fazer o meu tempo, eu poder fazer a minha agenda, eu poder determinar minhas ações. Mas eu tive um conflito, sim, quando eu me separei, que foi justamente no final da minha tese de mestrado na IBM, estava fazendo psicanálise, pensei em ser psicanalista, comecei a fazer formação psicanalítica, e eu tinha, sim, 2 rumos a seguir, né? Eu já tinha uma bolsa de doutorado aceita em Paris para fazer ciência da computação. E o outro era me lançar, né, no nada e ver o que rolava, né? Aí eu fiquei realmente, falei, foi uma hora de definição, né? Eu tinha 25, 26 anos na época e optei falei assim, não, meu coração fala mais forte em sair dessa área de exatas, né? E adentrar essa área de humanas. Eu acho que foi o único momento que eu cheguei a questionar e ver o que pesava mais forte. Você se acha uma aventureira? Mas não me responde agora não. Deixa que a gente vai ter que dar uma paradinha, você responde no próximo bloco. Não saia daí que em seguida a gente volta com a Nelise Pacheco aqui no Vida Vivida.
O Vida Vivida está de volta e a nossa convidada de hoje é Annelise Pacheco, diretora do Museu da República. Annelise, eu deixei uma pergunta para você. Se você se acha aventureira, não tem medo de arriscar? Eu sou impetuosa, mas aventureira adoraria ser, né? Mas eu sou racional demais, né? Eu sou no horóscopo Gêmeos com ascendente Virgem, com lua em Áries, né? No candomblé eu sou Yansan, que é do vento, eu sou muito racional, adoraria ser passional, não pensar em nada, mas minha cabeça fala mais forte. Racional, mas mística? Sou mística, sou bastante mística, né? Como um bom geminiano, né? Que é diverso, plural e abarca tudo que de novo e tudo de complementar que puder trazer para a vida dele. Vamos para nossa telinha? Vamos. O que o museu tem feito para acompanhar a tecnologia? Bom, o museu, ele se afirmou, na verdade, né, desde 93, que era uma casa de presidente da República, e com poucos acervos, na verdade, o acervo maior, que é do Getúlio Vargas, dos 18 presidentes que habitaram o Capitete, Vargas foi o que mais tempo ficou lá 20 anos. A grande parte do acervo dele, interessante, está no CPDOC, né? Só há 2 anos atrás que nós conseguimos que a Celina doasse os objetos que foram guardados pela Alzirinha durante muito tempo. Então, para dar uma cara ao museu, desde 93 a gente investe, né, nessa linguagem meio sem saber, né? Então fizemos um multimídia na Rua do Catete e era muito engraçado, né? Porque é uma rua de comerciantes, né? De camelôs, e você tinha lá em 94, ninguém sabia ainda o que era um multimídia, que essas caixas eletrônicas lá no meio de um parque contando a história do Brasil. Então era meio um choque, né, com o entorno e com o que as pessoas esperavam dentro. E a gente viu que isso começou a dar muito certo. E aí fizemos, em 94 mesmo, um laboratório de informática dentro do museu, aberto primeiro para as escolas municipais, que não tinham esses laboratórios, e depois para a comunidade. E entramos numa área assim que foi maravilhosa, que foi a terceira idade, né? Que o Catete é um bairro de terceira idade, o Flamengo é um bairro de terceira idade. Então abrimos isso em 95, as aulas para uma série de pessoas, até como um vínculo social, né? Pessoas que ficavam isoladas, sentadas no parque e que acharam no laboratório de informática uma nova forma de convívio, uma nova forma de socialização. E ali tem acesso à internet e tudo? Tem acesso à internet, temos até que hoje tem, que eles chamam de internet machine, né? Do lado de fora do museu. Fizemos depois um projeto com a PUC, com o KidLink, para incentivar as crianças a entrarem na internet, a trabalharem com a internet. Eu ia até te perguntar sobre isso. Tem muitas pessoas excluídas ainda. Primeiro por não terem condições econômicas, e tem outras pessoas que parece que têm medo. São resistentes. Uhum. Você acha que qual é a tendência? O que não adianta de resistir, que tem que deixar rolar? Não, eu acho que, como tudo, né? Tem pessoas que não andam de elevador até hoje, né? Essas só sobem de escada. Mas no futuro, quem resistir vai ficar excluído do mundo? Eu acho que não tem como resistir. Eu estava ontem mesmo vendo uma revista que você já tem um celular que faz a mesma função de um palm top, que faz a agenda, que você tem a calculadora, que você programa, que você manda e-mail, né? Uma coisa já barata, relativamente um custo barato, né? Essa comunicação, essa portabilidade, né? E essa mobilidade da comunicação, você não tem como voltar atrás, porque ela ofereceu tantas outras possibilidades para o ser humano, né? Que ele não vai retroceder, não tem como retroceder. Então, essa coisa de excluído, eu acho, sim, né? Eu acho que é função de um país como o Brasil, né? Propiciar, subvencionar programas mais efetivos que diminuam, que dê possibilidade, né? Existem vários institutos, existem várias ONGs, tem a própria do Rodrigo Baggio, que pega computadores de gerações anteriores e provê a Rocinha com esses computadores, mas eu acho que isso são ações isoladas, né? Eu acho que é função, como é a função primordial dos Estados Unidos, como é a função primordial da Inglaterra, né? Uma função primordial do Brasil, já que ele aparece no jornal, né, como colocado em avanços tecnológicos, um centro tecnológico de relativa importância
considerando São Paulo e Campinas, que invista de uma forma mais efetiva, de uma forma mais incisiva. Enfim, não tem como fugir. Área. Não. Agora, você acha que a humanidade hoje está mais desumanizada por causa desse avanço tecnológico? Desumanizada, essa é uma palavra, né? Ficou muito robótica, ficou só pensando nisso? É exatamente isso que eu trato na minha tese. E antes você podia considerar a vida, o seu raciocínio, na verdade, podia ser decomposto. Você podia, como você dá para a criança aqueles cubos para ele ir montando a casinha e o imaginário dele, né? Ou a estrada, ou o carrinho dele. Você não tem mais como desmontar isso no homem, né? Você vai falar assim, não, é o computador que pensa ou sou eu que penso? Ou somos nós dois que pensamos juntos, né? Esse clone que está se criando, é um ET ou é uma evolução do homem? Então, eu acho que o próprio estatuto do homem está mudando. Você fala assim, desumanizar, eu acho que ele está se complexificando. Eu acho que o homem está se tornando mais complexo, mas ele está se aproximando da natureza. Porque é outra coisa que eu coloco no livro, se antes você tinha um modelo industrial, se antes você tinha um modelo mecânico para as suas ações, para diretrizes de empresas, hoje você tem um modelo biológico. Que é um grande organismo. Que é um grande organismo, que é muito mais próximo das células, que é muito mais próximo da vida, né? Esses vírus, essas contaminações, essas transmutações, né? Do que uma coisa isolada, material, da era industrial do início do século. Anelise, vai ter que dar outra paradinha. Não saia daí que em seguida a gente volta com Anelise Pacheco. O Vida Vivida está de volta e a nossa convidada de hoje é Anelise Pacheco. Anelise, vamos direto para a telinha? O universitário frequenta muito pouco, ou quase não frequenta o Museu da República. A senhora tem algum projeto para que aumente essa frequência? Bom, a gente tocou num ponto central, né? A gente tem a visita das escolas, das crianças, e a visita já de 30, 40 anos, já do universitário já intelectualizado, já formado, já buscando novas referências. Mas esse público em si, né, que é o público que troca, que é o público que a gente pode atender, que está em formação, a gente não conseguiu ainda chegar nele. E um dos projetos do museu esse ano é fazer em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Escola de Comunicação, um seminário chamado Milênio em Questão, onde a gente vai trabalhar o tema da exclusão, do emprego, o tema da comunicação, né, do humano e da técnica, como é que essa coisa estamos tendo desumanização, que homem é esse que está surgindo, a questão das megacidades, e vamos fazer isso na universidade. Então o museu vai entrar dentro da universidade, vamos levar esses especialistas, estão trazendo vários professores de fora, e fazer mostras simultâneas no museu, de filmes, de exposições, de fotos, fazendo com que ele se aproxime de uma forma mais natural. Agora, por que você acha que o universitário está tão afastado dos museus? Isso é falta de incentivo? Isso vem de pequeno. Eu acho que se a criança não... É igual, tem várias propagandas aí de inglês, né? Se você não tem aquilo ali de pequenininho, ou a pessoa põe a criança na escola cocovado, porque não vai aprender alemão nunca, se não for com 3 anos de idade, 4, 5. Mas se você não tem esse incentivo em casa, né, do pai, de levar, olha que bacana, olha essa exposição de arte contemporânea, olha essa mostra de filmes, olha isso, a criança... Obviamente, ela vai criando outros valores. Ela vai criando o valor do shopping, ela vai criando o valor só da praia. Você teve muito skate. Isso em casa? Eu tive bastante isso. Quer dizer, principalmente que você falou que todo ano meu pai me dava, não, às vezes eu brigava horrores e ficava dentro de casa quando ele não me dava essas férias fora do Brasil. Mas... Agora, engraçado é que você vai a Nova York e vai todo mundo pro museu, né? Não, isso é justamente... Os brasileiros vão todos, isso aí é a pagam. Influência norte-americana, né? Infelizmente, sim. Enfim, a influência que dá status, né? É outra discussão para um outro programa. Mas o que me ajudou muito foi essa convivência lá fora. Pequena, né? Eu tinha 12, 13, 14 anos, e aí escutar, ia para
um concerto, ia para uma ópera, via uma exposição que eu não entendia nada, lia coisas. Aquilo. E aquilo começou a fazer parte de mim. E aquilo passa a ser um alimento que você não pode prescindir, né? E eu acho que a cultura se dá nesse momento, né? A educação, quer dizer, que bom seria se todos momento. Os pais fizessem isso. Ou tivessem abertos a isso, né? É verdade. Vamos para a telinha, mais um. Annelise, quais são os seus novos projetos para o futuro? Bom, os novos projetos do museu, que é já falando em universidade e escola, é justamente caminhar mais para essa linha de educação, né? Porque os museus, eles se adaptaram, né? Eu diria que eles se adaptaram muito bem a essas exposições blockbusters, essas grandes exposições. Algumas delas não têm nada a dever às exposições no MoMA, no Metropolitan, no Louvre, mas eu acho que em termos de educação os museus estão muito defasados, né? Então, a gente está fazendo um projeto agora em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que é trabalhar em cima de formação de professores nos museus, né? Fazer com que a visita ao museu não seja meramente uma excursão, como uma excursão ao Jardim Zoológico, uma excursão ao planetário, mas que aquele conceito seja devolvido, seja elaborado, que haja, na verdade, uma interação entre a escola e o museu, né? Porque eu acho que só assim a gente vai dar conforto para o professor, né? Que está cada vez mais assoberbado com essa quantidade de informações, com a tecnologia, que ele não tem como aprender, que ele não tem tempo, né, e tem que dar aula e tem que sobreviver, né? E o museu, né, que tem um esforço danado em preparar uma exposição, vão 4 gatos pingados de estudante, né? Vão outras frustrante. Pessoas. É frustrante. Annelise, agora, por favor, divulgue o site do museu. Sim. E esse, na verdade, foi o grande projeto do museu para comemorar 40 anos no ano passado, que é o portal republicaonline.org.br. Nele, qualquer pessoa, qualquer usuário vai conhecer todo o acervo do museu, que está uma vitrine transparente, onde eu tenho certeza que vocês vão gostar, e tem a parte também, uma parte educativa e ainda uma parte documental, contando a história desde 1889 até 1960. Annelise, eu quero que você me responda uma palavrinha só. Como seria o mundo ideal para você? Exato ou humano? O mundo ideal para mim, justo. Justo? É. Isso aí. Obrigada pela sua participação, foi ótimo. Infelizmente tem que encerrar. Você que participou da nossa telinha também, muito obrigada. E se quiser mandar sugestões, envie um e-mail para o nosso endereço tvuniversidade@universidade.edu. Obrigada, Annelise. Até o próximo Vida Vivida.